Olá, retomando a série Memória Viva, nós temos o prazer de lhes apresentar hoje o programa gravado com aquele que foi uma das figuras mais importantes da vida política e cultural do Estado, o ex-governador Cortês Pereira. Um homem que, saído do Seridó, da cidade de Currais Novos, filho de um líder político local, Vivaldo Pereira, irmão da primeira deputada estadual do Brasil, Maria do Céu Fernandes, Cortês Pereira notabilizou-se por um sentido de antecipação administrativa e política verdadeiramente notáveis. A sua trajetória no governo do estado do Rio Grande do Norte, num momento particularmente difícil da vida nacional, se marcou por inovações verdadeiramente extraordinárias. Muitas das suas ideias permanecem atualíssimas e ainda apontando para um futuro que se afigura bastante interessante para o estado que ele governou. Nós esperamos que você tenha um ótimo programa. O programa Memória Viva da sua TV Universitária, mais do que um programa, parte integrante do projeto Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entrevista hoje um ex-seminarista, ex-deputado, ex-senador, hoje fazendeiro, um homem aberto às perspectivas do servir e que usa sua inteligência, sua criatividade na procura dos caminhos para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. E tudo isso se revela no entusiasmo quando ele fala nas coisas do Estado. Um homem ameno, delicado e que se chama Cortês. Nosso entrevistado de hoje é o ex-governador José Cortês Pereira de Araújo. Professor Cortês, fale-nos de sua infância, menino triste, resultado talvez da morte da mãe aos 40 dias de nascido, a vida em Currais Novos. Bem, eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, cidade bonita, limpa, ruas largas, povo alegre, uma cidade bem com a vida. Uma cidade marcada por um cruzeiro de pedra, a chamada Pedra do Navio, que era, no meu tempo de menino, o passeio mais divertido dos domingos. Cidade que nasceu do esforço de portugueses em desenvolver a pecuária no sertão, pior do que o sertão, no Seridó. Cidade cercada de serras secas. Antes de chegar até Currais Novos, passa-se pelos chamados tabuleiros de São Luís. Talvez a terra mais hostil de todo o Nordeste. Lá, a terra não tem carne. Os ossos da terra apontam e repontam nas pedras agressivas, nas rochas agressivas, que a erosão desnudou. Você disse menino triste, sim. Verdade, carreguei quando criança e diziam isso lá em casa. Uma tristeza, um desconsolo, que não sei bem a razão e não faço muita força nem muita reflexão para entender. Mas me lembro bem que a turma toda, os meninos brincando, pulando, gritando, e eu, quase sempre sentado à calçada, assistia aquilo com uma certa indiferença. Não era propriamente tristeza, era indiferença.
Era bem diferente de um outro irmão que eu tinha. Esse, diferente de mim, bonitão. Diferente de mim, inteligente. Diferente de mim, falando bem. Diferente de mim, namorador. Armando, morreu muito moço. Um rapaz moreno, de olhos verdes, atleta, esportivo. Morreu aos 16 ou 17 anos. Interno do Colégio Marista, sentiu-se doente e chegou em Coarnova numa véspera de vaquejada. Fez questão de participar da vaquejada e derrubou gado. A febre se tornou mais violenta e dentro de pouco tempo Armando morria. Meu pai dizia que ele ia ser governador. E havia uma comparação frequente lá em casa com a vivacidade de Armando e a minha possível mediocridade. Talvez isso tenha me ajudado, porque eu procurei superar as limitações possíveis de inteligência por um esforço maior. Então me dediquei entusiasticamente aos estudos. Mas foi assim a minha infância em Currais Novos. Alguma coisa talvez que eu me lembre com mais firmeza foi, por exemplo, a Revolução de 30. Eu nasci em 24, tinha 6 anos. Mas me recordo muito bem. Papai, perrepista, acabava de ser eleito deputado. E foi deputado por 3 ou 4 dias. Porque veio a Revolução. Igual a cascudo, não? Igual a cascudo. Mas eu me lembro que nós, perrepistas, eu, menino perrepista, seguindo a trilha logo do pai, muito cedo, assim? político muito cedo, eu me lembro que com a vitória dos liberais, nós ficamos numa tristeza terrível. E o luto revelou-se nas portas e janelas fechadas da minha casa. E, através das rótulas do primeiro andar, nós víamos passar aquilo que a gente chama no interior os magotes de soldado, com lenço vermelho, o exibicionismo das armas longas, os gritos, as pilérias, e eu fazendo talvez um remoto treinamento da adversidade. Esse foi realmente talvez o fato que maior impressão me causou. Talvez tanto quanto um outro, os dois. A década de 30 foi marcado por algumas secas violentas. E eu me lembro de um quadro também que me deixou marcas terríveis. Eram os flagelados da seca, os chicoteados pela fome, os homens rasgados, maltrapilhos, as mulheres magras, seios caídos, crianças chorando. Tudo aquilo, e puxa, não posso me lembrar muito, porque a emoção começou a tomar conta de mim na proporção em que eu ia tentando viver intensamente o quadro que eu vi. Eu vi várias vezes em frente à minha casa a distribuição de farinha, de rapadura, de feijão. Papai era um cristão de verdade. Professor Cortez, o fato de seu pai ser um cristão assim que comungava sempre, a presença muito forte do ambiente familiar, da religiosidade, o senhor acompanhando as missões do Frei Casanova, no bom sentido, terá sido isso que influenciou, levou o senhor a ir para o seminário tão cedo, aos 10 anos de idade, no convento dos Carmelitas? É bem possível que tenha havido essa influência. E o tempo se encarregou de provar que ela existiu. Tanto assim que eu não estou lá, estou aqui. Em verdade, o meu pai era um homem de comunhão diária e de diárias leituras. Lia muito, quase sempre assuntos ligados ou à economia
ou a religião ou a filosofia. Claro que não vou dizer que fosse um homem de cultura ampla. Talvez tenha faltado o embasamento, a base, o alicerce. Mas ele tinha convicções religiosas. Ele não tinha apenas a fé religiosa, ele tinha a convicção religiosa. E o seu exemplo e a sua comunhão diária, a sua missa que não faltava nunca. Isso deve ter me induzido. E quando o Frei Casanova, no bom sentido, não, no sentido que o outro também tem sua bondade. Frei Casanova era um espanhol, um santo homem, que, como quase todos os missionários, tipo ele, Frei Damião, cativam e atraem mais pela figura do que propriamente pela palavra, que quase sempre não se entende, não se percebe. Frei Damião, o falar murmurando. Frei Casanova, um português enrolado com espanhol, que nem era uma coisa nem outra, mas carregava multidões. E assim eu terminei indo para o convento, tomando Ita, aqui no Porto Natal, na companhia do meu querido amigo, vigário hoje de São José de Mipibu, cônego, Monsenhor. Por mim ele já era arcebispo ou papa. E me mandei para o convento dos Carmelitas. Os primeiros dias não quero saber. A tristeza, a saudade de casa. Quem já era triste, imagine dentro de um convento. Aqueles claustros, as abóbadas, as árvores, o sino, a flagelação de madrugada. Porque eu não fui um seminarista secular, eu fui um carmelita. É uma ordem relativamente rigorosa. E às sextas-feiras, bem cedo, de madrugada, todos nós éramos acordados para a autoflagelação. Não tinha, nem podia ter, a avidez, nem a violência das flagelações medievais, mas era um simbolismo. Ao som do De Profundis, do profundo abismo, clama a voz, Senhor, Senhor, ouvi a minha voz. Os frades se batiam nas costas enquanto rezavam, caminhando vagarosamente naqueles longos, quase infinitos corredores que levavam à igreja. E foi assim que eu me tornei carmelita. Professor Cortez, ainda pequeno na Revolução de 30, se envolveu na política apenas olhando, participando à distância. Mas o seu envolvimento definitivo na política, quando aconteceu a primeira eleição? Papai, como eu disse, foi deputado. Foi dirigente lá da UDN, muito tempo. E era entusiasta da política, ele vibrava com a política. Minha irmã, Maria do Céu, foi deputada. Na primeira deputada do Brasil. Depois o meu cunhado, Aristófanes, foi deputado, morreu como deputado federal. Eu fui deputado estadual. Houve uma legislatura em que da família éramos, parece que 4 ou 5 deputados, aqui na Assembleia. Foi então em decorrência dessa tradição que eu me tornei político. A primeira eleição foi a vida que podia ter sido e que não foi. Porque o meu pai não aceitou que eu fosse candidato a deputado. E não aceitou por uma razão fundamentalmente justa. É que o candidato da minha cidade a deputado era Dr. Mariano Coelho. Um homem que dedicou a vida toda
a causa da cidade, principalmente da cidade mais pobre. Era o médico da pobreza. Era o homem que fazia o bem, recuperava a saúde, sem receber honorários, vencimentos, remuneração, coisa nenhuma. Nem prefeitura pagava, nem fundação, nem o particular. Dos pobres não recebia porque eram pobres. Dos ricos não recebia porque eram amigos. Não recebia de ninguém. Então papai dizia, não é justo que você seja candidato e tenha algum voto numa cidade que deve dar todos os votos a Mariano Coelho. E eu não fui candidato. Na segunda vez, em outra eleição, o argumento prevalecia, porque o doutor Mariano era candidato novamente. Em que ano isso agora? Aqui eu fui candidato, foi em 51. Mas com a condição. Um primo e amigo meu, Rainel Pereira, chefe político em São Tomé, foi e disse, olha, Vivaldo, deixa que eu tomo conta da eleição de vocês. Não se preocupe, não precisa dos votos que você possa dar. Papai deu votação em outros municípios, mas não em Coarnova. Então a condição era que eu não tivesse voto em Coarnova. Que eu não participasse da campanha em Coarnovos, a não ser em função de doutor Mariano, o que eu fiz. E o voto era dado através daquelas chapinhas, distribuídas e controladas. Então as chapas eram controladas por ele, por papai, as minhas chapas. E só saía com o endereço certo, para a cidade tal ou qual, nunca para Coarnovos. Abertas as urnas, a grande decepção de papai. Eu tive 11 votos na minha cidade. 11 votos. E papai ficou furioso com este fato, até quando soube que os votos tinham sido dados pela família do Dr. Mariano Coelho. Menos 2 votos, que foi de mamãe e de uma empregada lá de casa. Mas os outros 9 votos foram dados ou saíram da casa do Dr. Mariano Coelho. Então você veja o comportamento antigo e certo como era bonito. Vamos falar do casamento, do amor. E eu me lembro de uma das aulas de Cascudo na Faculdade de Filosofia, que eu tive o privilégio de ter ele como professor, em que ele fala que para a pessoa fazer um bom casamento, terá de casar com 30 mulheres de uma vez só. Ela tem que ser ao mesmo tempo a amante, a companheira, tem que ser uma irmã, tem que ser... E uma das coisas que eu mais admirava e mais admiro no senhor, desde o tempo de governador, era o casal governador. O senhor ela está sempre junto ao senhor em todos os momentos. Fale desse amor, desse casamento. A expressão de Câmara Cascudo, eu não conhecia, das 30 mulheres, me faz lembrar o meu tempo de estudante no convento de filosofia, que havia uma certa definição de beleza como a unidade na variedade. Então é necessário que efetivamente a mulher seja tudo, sendo uma, para completar todas as aspirações do homem. Assim como o homem, a recíproca é verdadeira. Em verdade, você disse que admirava o casal. É que você deve saber, deve estar lembrado, que foi uma certa inovação a mulher ao lado do homem, o homem governador. E isso, a oposição, que era sempre muito piedosa comigo, procurava fazer certos comentários e fazer uma referência ao governo dele e dela, tá entendendo? Ele e ela. Aquilo não me perturbava, pelo contrário, aquilo até me distraía, me divertia, porque eu estava vendo a tolice dita, estava vendo o acerto do fazer que eu estava fazendo. Em verdade, foi uma companheira dedicada, lutou tremendamente comigo, foi minha secretária, sem ônus para o Estado, e de diversas maneiras, servindo como secretária, como esposa, sem perder a qualidade permanente de mãe, ela pôde completar realmente a ampla necessidade de um homem
na solidão tumultuada de um governo. Realmente, a sua companhia completou, retirando de dentro de mim a solidão da agitação palaciana. Vamos voltar à política. O senhor como deputado. O senhor foi um homem que nunca escreveu nada, sempre um improvisador. Um discurso que tenha marcado na sua vida, ou mais de um discurso. Olha, eu vou começar dizendo a você o discurso que mais profundamente me marcou. Foi um discurso extraordinariamente ruim. O que quer dizer péssimo. E numa circunstância de terrível recordação para mim. Primeira vez que sou candidato a deputado estadual. Convenção da então UDN. Doutor José Augusto, figura respeitável, que me deixou uma saudade imensa, presidindo no palco do teatro. Eu, ocasionalmente, no camarote mais próximo ao teatro. Os oradores, e quando lá para as tantas, doutor José Augusto, com aquela sua voz rouca, mas cheia de tanta inteligência, tanta sabedoria, doutor Zé Augusto, com certeza para me incentivar, faz um comentário e me compara a Castro Alves, inclusive pela posição em que eu estava, num camarote, e anuncia o discurso do jovem candidato a deputado estadual. Meu caro amigo, eu comecei a falar e comecei a dizer besteira. E fui procurando corrigir e fui me comprometendo mais. E fui tendo a consciência da infelicidade de tudo que eu estava dizendo. E criou-se dentro de mim um inferno que me tumultuou tanto que eu acredito não ser possível ninguém dizer em tão pouco tempo tanta besteira. Quando terminou, os aplausos de caridade, e eu procurando uma maneira de sair para não ser visto por ninguém. Esse foi o discurso que mais me marcou. Me marcou. Foi uma infelicidade total. Mas num outro sentido, um instante de felicidade meu, numa outra oportunidade, foi no Rio Grande do Sul, Congresso das Assembleias Legislativas. Presente Zé Rocha, Radi Pereira e alguns outros. E eu fui escolhido para líder, ou seja, para falar sempre em nome do Nordeste, no tal congresso. E na sessão do encerramento, com o comparecimento do então presidente da República, João Goulart, Tancredo Neves, primeiro-ministro, então nós estávamos no regime parlamentar, Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Eu fiz um discurso de mágoa do Nordeste contra a política de Getúlio Vargas, contra o erro da industrialização do Brasil, que foi feita à custa do Nordeste. O Nordeste se tornou mais pobre em razão da orientação dada à industrialização brasileira, toda ela negativamente posta contra os nossos interesses. Então este foi um discurso de ressentimento contra aquelas pessoas todas que ali se encontravam. Porque contra Getúlio, contra a política de Getúlio. Eu, denista. Meu caro amigo, este discurso deu o que falar. No outro dia os jornais, e eu tenho ainda os jornais da época, registrava assim como ponto mais alto, talvez pela coragem de dizer aquelas coisas todas num ambiente como aquele. Brizola, eu saí da tribuna nos braços dos deputados de todo o Nordeste, que aplaudiram calorosamente, todo o teatro de pé, foi aquela coisa toda, né? Brizola
politicamente, levantou-se, foi me cumprimentar. Jango, que estava na presidência, logo que terminou a sessão, foi me abraçar, apesar dos pesares. Este foi um outro discurso que marcou. Mas houve um outro discurso muito interessante, por conta de um erro meu. Ou seja, de uma colocação imprópria ou de uma interpretação diferente do que eu queria dizer. Foi em Juazeiro do Padre Cícero. Vou, a convite do vigário, fazer um discurso. Não, eu ia como peregrino número 1. Na hora do sermão, souberam que eu tinha sido carmelita, então o padre me pediu para eu fazer o sermão. Quem fez o sermão fui eu. E eu comecei dizendo o seguinte: Padre Cícero não morreu. Aí meio mundo veio abaixo. Foi aquele aplauso fora. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu disse? E aí continuei. Padre Cícero não morreu porque eu vi chegando hoje todo empoeirado no pau de arara que vinha de Caruaru. Aí a praça pegava fogo com entusiasmo, chapéus de palha para cima, aquela coisa toda. Padre Cícero não morreu porque eu vi do cansaço da velhinha subindo ajoelhado o seu altar. Era o simbolismo de dizer que a crença do Padre Cícero o tornava vivo. Mas o povo, o Romero, que acreditava que Padre Cícero não tinha morrido, em verdade, achava que eu estava dizendo aquilo que ele queria que eu dissesse, ou aquilo que ele acreditava, naquilo que eu acreditava, que ele acreditava. Isso fez um delírio na praça e uma emoção dos crentes que me valeu eu ter hoje na minha casa, como relíquia, um dos cálices do Padre Cícero, em razão desse discurso. Esses foram os 3 discursos que maior impressão talvez tenham me causado. Né? Professor, depois uma lei da Revolução impede que o suplente assuma o Senado. Então, pela sua atuação no Banco do Nordeste, o senhor passa a ser o substituto eventual do presidente do banco e na crise do projeto Boqueirão passa a ser o representante do banco na Sudene. É aí que acontece a sua viagem ao mundo que resulta no relatório da OEA. Como foi isso? É o seguinte, houve uma proposta da... Realmente eu fui substituto do presidente. E nessa circunstância, nós tivemos um incidente lamentável. É que a Sudene solicita o financiamento para um empréstimo, para um projeto às margens do Rio São Francisco, Boqueirão. Aqui nós temos um Boqueirão, mas é outro Boqueirão. E este projeto é indiferido. Acontece que era superintendente da Sudene o general Euler Bentes. E ministro do Interior o general Albuquerque Lima. Um só era forte, calcule 2. E de cima para baixo veio a determinação para que o recurso fosse liberado para o projeto às margens do Rio São Francisco. Isso criou um problema muito sério, um choque mesmo. E eu passei a substituir Rubens Costa, que por sinal telefonei para ele hoje, felicitando por estar dirigindo com a sua capacidade e sua eficiência, chefe. Passei a substituir Rubens Costa do Conselho Deliberativo da Sudene e tive a oportunidade de me entrosar melhor com a Sudene, conhecer melhor o Nordeste e, por sugestão nossa, nós constituímos um grupo de trabalho para estudar desenvolvimento rural e colonização no Brasil e saber por quê, quais as causas determinantes do fracasso de quase todas as experiências de colonização brasileira. E, quando terminou esse trabalho, esse estudo, nós mandamos um relatório para a OEA, e a OEA, então, possibilitou a nós, a mesma equipe, para conhecermos a experiência do mundo. Nós fazíamos uma apreciação multidisciplinar que nos dava uma impressão sistêmica do problema ou do projeto. Quando estávamos voltando dessa visita a vários países do mundo, o meu nome estava surgindo para governador. E foi a partir daí que montamos a concepção de um projeto que eu digo sempre
teoricamente, parte da superação das causas de insucesso de colonização brasileira. E montamos esses projetos obedecendo determinada orientação técnica e política, de tal modo que eles conduzissem e induzissem o desenvolvimento do Estado. Mas, professor, como foi a escolha do seu nome para governador? A escolha do meu nome para governador, tivemos a oportunidade de saber depois, teria sido uma das primeiras efetuadas. Porém, uma certa ocorrência no aeroporto de Fortaleza, em que o ministro, ao me abraçar, dizia que estava abraçando o futuro governador do Rio Grande do Norte, e virou notícia nacional. Esse fato criou, dentro da sistemática da época, uma certa dificuldade que fez com que, ao receber a formulação do convite em presença do Monsenhor Valfrido Gugel, então governador do Estado, e doutor Reginaldo Teófilo, então presidente da Arena, o presidente Médici tivesse afirmado que o meu nome teria sido aceito sem nenhuma restrição por todas as áreas, inclusive teria sabido que aqui em Natal, até mesmo a representação do partido contrário sugerira o meu nome. Apesar disso tudo, aquele fato teria determinado o retardamento do anúncio. Assim foi que surgiu a minha indicação. Houve um fato muito interessante, é que praticamente a disputa era feita por nós três, Dizuí, o general Dióscuro Vale e eu. E naquela visita feita por Rondon Pacheco, Dizuí lembrara o nome do general Dióscuro Vale e o meu. Dióscuro Vale lembrara o nome de Dizuí e o meu. E eu lembrar o nome de Dizuí e do general. Isto é, dentro de um comportamento de muito respeito e de muita compreensão, diferentemente do que aconteceu depois, e acontece quase sempre nas sucessões, uma encarniçada luta em que as pessoas se agridem, pior do que a agressão aberta, a agressão das cartas anônimas, das denúncias levadas a órgãos de informação. Isso não ocorreu quando nós disputávamos o governo do Estado. Foi realmente uma lição muito bonita, dada pelos três. Professor, o senhor chega em Natal, por quem é saudado como governador? Eu chego em Natal e há um fato que realmente eu não posso, nem tenho o direito de esquecer. É que um homem que sempre esteve alheio à vida pública, à vida política, não à vida pública, à vida político-partidária, a não ser quando fora deputado por 3 dias, como o meu pai também, que é essa figura impressionante de Câmara Cascudo. E ele fez questão de saudar em nome do Rio Grande do Norte e do seu povo a mim, que chegava como governador indicado. Eu fui saudado por Câmara Cascudo. Professor, o senhor assume e com menos de 6 meses o senhor chega ao ministro Delfim Neto e diz, não preciso de dinheiro. Como foi essa história? A história? Chegar para o ministro Delfim. A história não foi bem assim. Antes de assumirmos, nós reunimos a equipe do governo. Era formado por 80% de professores universitários. Eu dizia sempre que era praticamente a universidade governando o Rio Grande do Norte. E aconteceu, sim, nos reunimos em tempo integral, dedicação exclusiva, num curso em Ponta Negra, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, sobre desenvolvimento econômico, administração pública. Aqui esteve presente todo o futuro governo e mais o líder da oposição, o líder do governo e o presidente do Tribunal de Justiça. Foi um fato inusitado que virou notícia nacional
Mas, então, nós assumimos com essa jovem equipe, que certa vez o doutor Tarcísio Maia me disse que iria demorar muito a um outro governador conseguir e ter a felicidade de juntar uma equipe tão capacitada e tão competente quanto a que, felizmente, nós conseguimos congregar. Então, fomos, para responder a sua pergunta, certa vez ao ministro da Fazenda, Delfim Neto. E então eu expunha o problema do Rio Grande do Norte e dizia: ministro, eu não acredito em solução urbana industrial para o desenvolvimento de qualquer parte do mundo, principalmente para o desenvolvimento do Nordeste. Eu acredito que este desenvolvimento só possa ser alcançado através de um caminho que me parece muito evidente. É a agroindústria rural. Eu não acredito na agricultura pura. Ela, já disse Virgílio há séculos atrás, é a arte de empobrecer sorrindo. Eu não acredito na indústria artificial, sem a vinculação com as condições naturais. Eu não acredito na própria indústria vinculada à terra e ao povo, mas conglomerada nas cidades, que determinam expectativas que se generalizam e que resultam nas cidades grandes se transformar em imã contra o campo, desarticulando inteiramente a atividade agrícola, e o campo, por sua vez, se vingando com a cidade, poluindo com a pobreza, com os desempregados, que determinam custos sociais muito altos. Eu acredito, e só acredito nisto porque não vejo outro caminho, a não ser veredas, alternativas sem maior consistência. Eu acredito que o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, do Nordeste e qualquer parte do mundo possa ser efetivamente conseguido, desde que se estabeleça uma racional implantação de agroindústrias rurais. Porque só através dessa fórmula nós conseguiremos fazer com que o êxodo agrícola, que terá que ocorrer como fatalidade, porque a agricultura é um setor liberador e não absorvedor de mão de obra, o êxodo agrícola que terá de ocorrer, que ocorra, mas que não ocorra também o êxodo rural. Ou seja, que o homem saia da agricultura, mas que não saia do campo. E para que isto aconteça, só tem um caminho: é implantarmos agroindústrias rurais. E foi precisamente esse conjunto de pensamentos que eu estava expondo ao ministro Delfim Neto. Então eu digo: ministro, o Rio Grande do Norte tem 40% de sedimento, 60% de cristalino. A solução para o cristalino é outro, para os sertões, para o Seridó é outro, que veio depois através do Rural Norte. Mas a solução para o sedimento potiguar só existe uma, ministro: é nós distribuirmos grandes projetos capazes de se correlacionarem com a grandeza da nossa necessidade. Projetos ocupando os espaços vazios para que essa democratização do desenvolvimento seja também geográfica. Projetos colocados a uma distância constante de 60 a 70 quilômetros. Projetos todos eles agroindustriais. Projetos todos eles voltados para tornar proprietários de terra agricultores sem terra. Projetos todos eles sendo agroindustriais, fazendo do agricultor com terra agora o industrial da sua produção e o exportador da sua produção industrializada. Só assim nós criaremos uma classe média rural e nós aumentaremos a capacidade de compra do povo, nós arrancaremos o povo da miséria. E Delfim, que não é muito de ouvir muito tempo, foi muito tolerante em acompanhar o meu raciocínio e perguntou: mas esses projetos se voltarão para produzir o quê? Eu digo: esses projetos se voltarão para produzir aquilo que nós sejamos capazes de produzir melhor do que todo mundo. Nós não vamos produzir trigo, nós não vamos produzir feijão, nós não vamos produzir milho, mas nós vamos produzir caju, castanha, porque eu duvido que São Paulo, Estados Unidos ou Japão, a Europa ou qualquer país rico possa produzir
em melhores condições do que nós. Nós vamos produzir coco, porque eu duvido que em outra parte do mundo se possa ter melhores condições do que nós. É verdade que em outras partes do mundo há produtividade maior do que nós através de uma tecnologia mais avançada, mas as condições deles são semelhantes às nossas. Então nós vamos produzir aquilo que exista mercado e que nós saibamos que temos condições de competição. Professor, um detalhe. É bom salientar que o senhor esperou um pouco pelo Banco do Nordeste na realização desses projetos. Então, o senhor já chega ao ministro Delfim, como chega ao ministro Camilo Calazans, já com isso pronto para propor. Exatamente. É aí que ele... Nós já levamos o quadro pronto. Então eu abri o mapa do Rio Grande do Norte e digo, ministro, aqui está o projeto da Chapada do Apodi. São 105 hectares, 105 mil hectares. Aqui, a 60 quilômetros depois, está o projeto da Serra do Mel. São 62 mil hectares. 60 quilômetros depois está o projeto Mato Grande, em torno de Jandaíra. São 89 mil hectares. 60 quilômetros depois está o projeto de Boqueirão em Touros, 10 mil hectares. 60 quilômetros depois temos um polo dinâmico que é Natal. 60 quilômetros depois o projeto de fruticultura com 30 mil hectares. Esses projetos todos ocuparão a área de 296 mil hectares e darão só na agricultura 49 mil empregos, 50 mil empregos diretos. O que quer dizer que a parte industrial dará quase que outro tanto, seriam 100 mil empregos. E os empregos indiretos, 5 vezes cada um, seriam 500 mil empregos. Eu digo, ministro, está aí viável uma solução para um Estado pobre. Viável uma solução para o Estado pobre. Ele disse, e dinheiro? Eu digo, ministro, o que não falta é dinheiro, desde que se tenha projetos razoáveis. Ele disse, é verdade. O que eu tenho assistido aqui, de incongruência, de incompetência, de homens públicos que chegam com ideias inteiramente realistas, me desanimam. Mas esta sua ideia e este seu plano tem o meu total apoio e eu quero saber o que é que você precisa, me chamava o senhor, que o senhor precisa para tocar esse projeto. Eu digo, por enquanto, ministro, não precisa de nada. Mas isso mesmo disse o ministro Reis Veloso, não? Exatamente. Eu digo, não precisa de nada. Ele disse, por quê? Eu digo, o financiamento é do Banco do Brasil. Já foi concedido. E, ministro, se por acaso o Banco do Brasil não nos financiasse, o Banco do Nordeste se propunha a financiar. Se por acaso os dois não financiassem, o Banco Interamericano de Desenvolvimento já se propôs a financiar. E se o Banco Interamericano não financiasse, o Banco Mundial já se ofereceu para financiar. Ele disse, é verdade. E aqui está a carta para o ministro do Banco Mundial, dizendo que no Rio Grande do Norte se dispõe, depois de estudar, a financiar os projetos Boqueirão, Chapada do Apodi e Mato Grande. Quer dizer, o Banco Mundial, em correspondência para Delfim, em correspondência para Reis Veloso, se declara determinado a financiar esses projetos. Ele diz, bem, essa é a parte de financiamento. E a infraestrutura? Eu digo, a infraestrutura já está toda concedida, ministro. O Ministério da Saúde e o Fundo Rural vão construir a fundo perdido todos os postos e o hospital. O Ministério da Agricultura, os armazéns. O Ministério da Educação, as escolas. Quando Reis Veloso tomou conhecimento do plano, disse, não vamos distribuir, porque pode haver descompasso na liberação do dinheiro. A minha secretaria, naquele tempo, Secretaria de Planejamento da Presidência da República, vai conseguir todo o recurso a fundo perdido para construir tudo isso. Professor, o senhor fala em projetos que tivessem sido feitos. Vamos falar num projeto que foi feito. A sua primeira grande dificuldade na administração? No Brasil, em termos oficiais, não se admitia projetos de planejamento familiar, programas de planejamento familiar. Este era um assunto amaldiçoado. Ninguém podia tratar desse assunto oficialmente. Mas eu tenho a convicção de que, para nós desenvolvermos o Rio Grande do Norte, necessitamos não apenas aumentar a produção,
mas, por outro lado, conter a explosão da população. Senão, nós ficaremos como aquela figura que corria muito e não saía do mesmo lugar. Então, o planejamento familiar é uma convicção minha, é uma necessidade. É uma necessidade de todos os países do mundo. Mas que o terceiro mundo não tem dele a consciência do quanto é importante. Então, a partir do início do meu governo, tratei de estabelecer uma política de planejamento familiar. Isso me deu muita dificuldade, porque eu tive setores da igreja contra mim e, coincidentemente, a área comunista contra mim. Eu fui denunciado por um sindicato de médicos comunistas e fui denunciado mesmo perante a justiça em razão do planejamento familiar. Porém, o planejamento familiar, para mim, foi um dos grandes projetos que apresentou resultado bem dimensionado, porque foi continuado pelos outros governos com todo cuidado. Então, as estatísticas, o último recenseamento dá uma posição invejável ao Rio Grande do Norte. Talvez, com toda certeza, foi no Nordeste o projeto que apresentou o menor, foi o estado que apresentou o menor índice de crescimento populacional. A expectativa feita em 70 para a população de 80, o Rio Grande do Norte foi de todos os estados brasileiros, aquela que surpreendeu mais pela diferença para menos, o que era exatamente o que queríamos. Vejam vocês como aquilo que se planeja e que se executa com continuidade, os resultados são facilmente apontados. O planejamento familiar é esse. É um exemplo. Veja os resultados do censo de 80 e constate o acerto dessa política. Professor, fala do encontro do senhor com o presidente Médici e outros governos estaduais querendo fazer o projeto. Não, depois que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte, o governador do Espírito Santo me telefonou e disse que ia fazer lá também. Mas procurou saber se não havia resistência do governo federal. Eu digo, o governo federal não aceita, mas no Rio Grande do Norte nós fazemos. Acontece que ele começou a fazer e o presidente Médici mandou chamá-lo. E disse que aconselhava ele encerrar o programa, né? E ele encerrou. Eu então pedi imediatamente uma audiência ao presidente e fui lá e disse, presidente, eu vim aqui para comunicar ao senhor que estou fazendo um programa de planejamento familiar no Rio Grande do Norte, porque é o resultado de longos anos de estudo, de reflexão. Em mim é uma convicção inabalável. Para mim, todo Estado que tiver consciência da gravidade dos seus problemas tem que partir com decisão para planejamento familiar. E nós fizemos em razão desta profunda convicção, que é teórica e é a consequência também de verificações de resultados positivos em outras áreas. O presidente simplesmente disse, governador, eu sabia que o senhor estava fazendo isso lá. Eu até aconselhei o governador do Espírito Santo a encerrar o programa do seu estado. Mas já que o senhor tem uma convicção tão inabalável, vamos esperar o resultado. Eu digo exatamente. Os resultados virão, presidente, e serão os mais benéficos para o Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que a partir daí o Brasil todo caminhará para seguir o nosso exemplo, o exemplo do Estado. Alguns momentos de alegria de seu governo? Tive momentos assim de muita emoção e de muita alegria. Talvez o instante maior tenha sido o seguinte. Olha, eu não sei se chamarei a isso alegria, mas pelo menos emoção. Estava no palácio quando recebemos a visita dos cantadores que estavam fazendo um congresso aqui em Natal. Não me lembro quantos. Uns 70, 80 cantadores, muitos cantadores. Então eles foram ao palácio e fizeram umas 5 ou 6 saudações, cada uma num ritmo diferente. Ao terminar, eu então convidei-os para mostrar o palácio. E estava precisamente naquela entrada do palácio, explicando a eles o que era a significação daquele quadro que aparece Roosevelt e Getúlio no encontro aqui de Natal. Dizendo que naquela oportunidade
o Brasil tinha encontrado o seu melhor destino, porque havia uma tendência germanófila de Getúlio Vargas, que Oswaldo Aranha e outros patriotas tentavam neutralizar e conseguiram. E para isto selaram com a vinda de Roosevelt. E explicava isso quando chega o meu querido amigo, chefe da Casa Militar, Coronel Edmilson, naquela formalidade militar. E o governador hoje, quinta-feira, quinta ou sexta-feira, era um dia por semana, que nós fazíamos a descida da bandeira com certa solenidade. Então está na hora da descida da bandeira. A polícia já está formada, a banda marcial, só esperando, porque já está na hora. E a hora é uma hora certa, né? Eu digo, aí me veio a ideia e disse, Edmilson, você desça e diga à polícia que hoje não tem toque, corneta, nem tambor, nem tarol, nem coisa nenhuma. Hoje eles vão ficar silenciosamente fazendo a continência deles, a bandeira. Aí Edmilson, como militar, zeloso militar, assustou-se com a ideia, com a possível ideia, né? Disse, mas governador, não pode, isso é regulamentado pelo decreto-lei número tal, isso é uma solenidade cívico-militar. Eu digo, não, Edmilson, mas diga que eles fiquem, que hoje vai ser diferente. Ele disse, mas governador, me permita, mas eu insisti, não é possível uma coisa dessa. Como é que o senhor está querendo? Eu digo, não, vai ser surpresa. Ele disse, mas eu gostaria, eu digo, hoje a homenagem vai ser dos cantadores. Ele disse, governador, não pode, porque isto é estabelecido em lei. Já imaginou se nesta hora entra um general e verifica essa estranha solenidade? Eu digo, Edmilson, se o general for burro, vai ficar escandalizado. Se for inteligente, vai ficar profundamente emocionado. E ele, Edmilson, que é inteligente, compreendeu e desceu e deu a ordem, né? Nisso eu explico aos cantadores. Eu digo, olha, hoje vocês vão prestar uma homenagem, talvez, como nunca a bandeira tenha recebido, com essa característica. Todos procurem ouvir o coração, a sensibilidade, e tirem o que de mais sensível vocês tenham dentro de vocês, para colocar nas cordas das violas, com a preocupação de homenagear o Brasil através da sua bandeira. Eles todos compreenderam, e então chamei Chico Traíra, que é um cantador do Açu. Eu digo, Chico, você representando os cantadores, desce a bandeira do Rio Grande do Norte, e eu desço a bandeira do Brasil. Aí começamos, e eles começaram a improvisar a homenagem sentida à bandeira. Eu fui sentindo então que uma contaminação emocional dominou a todos nós. Então eu vi que a minha mulher estava chorando. Viro-me um pouco e noto em vários rostos lágrimas. Olhe, eu digo a você com toda franqueza, nunca vivi um instante mais significativo dos meus 4 anos de governo. Nunca vivi um instante. Quando terminou, todos nós, os que não estavam realmente chorando, estavam entalados, me permita a expressão, para cortar um pouco a emoção da minha descrição. Quando terminou, eu me virei para eles e digo, olha, fiquem certos vocês todos que a nossa bandeira, com toda certeza, já foi homenageada de maneira mais significativa. Porém, nas horas de sangue, nas guerras, nas batalhas. Mas na paz, eu tenho a convicção que nunca esta bandeira recebeu uma homenagem tão significativa e tão profunda quanto esta, que saiu do coração de vocês, através das violas, que é o falar de vocês. Olhe, do meu amigo, o negócio foi eu sei que aqueles cantadores todos saíram dali naquela tarde querendo muito mais bem ao Brasil. E com toda certeza o Brasil querendo muito mais bem a todos nós.
Professor Cortez Pereira, hoje, não quis ser candidato, desencantou-se ou pretende ser uma reserva política? Olha, efetivamente eu não quis ser candidato, para começo de conversa. Fiquei satisfeito até em ter recebido aqui em minha casa convite para ser candidato ao Senado da República, tanto pelo partido do governo, quanto pelo partido da oposição. A imprensa noticiou o fato, inclusive a insistência de Dinarte, dizendo que talvez fosse eu o único nome a congregar todos, a unanimidade do partido. Mas o meu propósito é não voltar à vida partidária, me dedicando cada vez mais à vida pública. Não há mágoa nem ressentimentos. Eu acho que mágoa e ressentimentos não se guardam. Eles têm que passar como nuvem, sem deixar rastro. Aqueles que guardam mágoa se prejudicam mais do que os responsáveis ou causadores delas. O que eu pretendo é continuar a ajudar o Rio Grande do Norte de outras maneiras, na iniciativa privada. Hoje, por exemplo, a minha profissão é assessoria e consultoria a empresas. E tenho a consciência de ter dado minha ajuda ao Estado, recuperando empresas ou atraindo empresas para o Estado, que dão empregos. Então isso me basta. Da agora para frente, talvez me resta apenas tempo para envelhecer, para convencer do acerto da política que tentamos instalar no Rio Grande do Norte. Hoje, praticamente não se discute, todos veem a evidência. Voltar para viver mais perto dos meus, da minha família, que na hora da dificuldade maior me apoiou tanto e tão necessariamente. A Aida, que foi a minha companheira na luta de governo, nos momentos difíceis, quando eu me lembro muito bem, Natal era uma cidade revoltada pela cassação do seu maior líder, na época, Aloysio Alves. Eu me lembro muito bem que o partido me procurou, apreensivo, dizendo que só havia uma solução política em Natal. Era ninguém participar da luta na fase inicial, a não ser eu. E saímos nós dois como aventureiros, a tentar convencer Natal. E terminamos convencendo. Então o que eu quero é voltar para tentar viver um pouco mais a vida que a minha família espera que seja vivida. O que eu espero é dar mais atenção a essa querida que eu apresento a vocês. Essa é a mais nova, a Ilinha. Vocação fantástica para bailarina e cantora. Uma beleza de menina, uma beleza de carinho. A Aidinha, essa é mais intelectual, estudiosa, vai fazer vestibular para biologia, talvez pelo fato de ter me ouvido falar tanto em Camarão, Projeto Camarão. Cortez Júnior não puxou a mim em termos de vocação para o estudo, mas tem uma qualidade que eu não tenho, nasceu para ser empresário. É realmente um menino inteligente, ágil. Ele nasceu para ser rico, o que não é a minha vocação. E por fim, não é uma apresentação. Já falei muito sobre ela, Aida, minha mulher. E nós, conjuntamente, formando como formamos uma unidade, acabamos de apresentar a vocês os nossos filhos.